Olá pessoal, bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 7 de abril de 2025. Nós tivemos um fim de semana de tempo agradável, né? Tempo na meteorologia, mas o tempo esteve quente em quase todos os lugares por causa de manifestações contra o fascismo. Aqui no Brasil, manifestações a favor do fascismo, né? Com Bolsonaro desesperado, com 7 governadores, Malafaia, Chupetinha e Companhia Limitada, tentando promover uma anistia para ele, Bolsonaro, usando mais uma vez, de maneira covarde e sórdida, como tudo o que faz, né, os descerebrados que foram manipulados por ele, Bolsonaro principalmente, para quebrar tudo aqui, criar um clima de insurreição que pudesse suscitar uma reação das Forças Armadas e concretizar, assim, o pretendido golpe de Estado. Foram 50 mil pessoas na Paulista, foi uma manifestação grande, mas nada que foi coisa de outro mundo. Não tinha 1 milhão, não tinha 700 mil, não tinha nada, tinha 50 mil pessoas lá. E somando com o Rio agora, 50 mil aqui, 18 mil lá, são 68 mil. Vamos chutar para cima, vai. 70 mil pessoas dispostas a defender essa bandeira indigesta da anistia para o Bolsonaro, né? Usando para isso todo tipo de fetiche, né? Inclusive o Nicolas Ferreira, o famoso Chupetinha, fez um vídeo execrável, um vídeo indigesto, um vídeo mentiroso, usando dois exemplos da luta antirracial no mundo, Martin Luther King e Rosa Parks, para tentar encaçapar aí a história da anistia, comparando Rosa Parks com Débora do Batom. Não tem o menor cabimento, né, gente? Não tem o menor cabimento. Olha, na economia também nós temos um clima quente, quentíssimo aí, o mundo inteiro, as bolsas já abriram na Ásia, nós já tivemos o acionamento de dois circuit breakers, né? Vou dizer para vocês onde é que foi aqui, já a gente vai tratar disso tudo no programa de hoje, mas enfim, previsões catastróficas para as consequências do tarifaço do Trump, que continua apavorando não só os investidores, mas gente do mundo inteiro, porque já começam a acontecer as primeiras demissões, né? De empresas que acham que vão perder muito e já estão se preparando para enfrentar um período de muita dificuldade. Nós também tivemos em várias cidades da Europa manifestações contra a volta do fascismo. Paris teve, Londres teve na Sérvia, teve num monte de lugares lá, e são manifestações massivas muito expressivas. E olhando também para o que aconteceu dentro dos Estados Unidos, dá para afirmar com certeza que o mundo hoje, 2025, não é o mesmo de 1933 e que a sociedade repudia de maneira terminativa a ascensão do nazismo, né? Que é o que está acontecendo hoje, a volta do nazismo, disfarçado agora como um fascismo com outros nuances, um fascismo que não é antissemita, por exemplo, mas a sociedade não está disposta a fazer o que fez a sociedade alemã na década de 30, né? Aceitando aí a maluquice de um sujeito que, na verdade, era um genocida em escala industrial e que colocou o mundo em polvorosa. É o que parece que está começando, mas não será sem reação, pelo que se viu nesse final de semana, né? Quero dar bom dia para o meu companheiro Alex Amorim. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Boa semana para nós. Boa semana, ele está falando, gente, porque hoje ele está feliz. Ele veio trabalhar com a camisa do Palmeiras, viu? Palmeiras fez as pazes com a vitória, né, Alex? Sim, mas jogou muito mal. Foi 2 pênaltis. O segundo foi meio que tá gerando a controvérsia. Sendo clubista, eu achei que foi. Sendo racional, eu achei que não. E a gente ganhou de 2-1 do Sport lá na Ilha do Retiro, no Pernambuco. Muito bom. E no Brasileirão, o que nós tivemos? Então, a rodada começou sábado, com o Ceará 2, Grêmio 0. Corinthians ganhou de 3-0 do Vasco. E o Botafogo ganhou de 2-0. Ontem, domingo, tivemos o Clássico Mineiro e São Paulo, entre Atlético Mineiro e São Paulo, 0-0. Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1. Sport Palmeiras 1-2. Vitória e Flamengo 2-1 para o Flamengo. Internacional ganhou de 3-0 do Cruzeiro, o grande confronto da rodada. O Mirassol 1, Fortaleza 1. E para finalizar a rodada, Santos 2 e Bahia 2. Bom, tá ótimo. Você já está bem informado sobre o esporte. Obrigadão, viu, Alex? Eu que agradeço, bom programa. O Alex continua com a gente aqui a manhã inteira. A gente, afinal de contas, ele pilota aqui o avião, eu sou um mero passageiro aqui, né? Vamos começar pela meteorologia aqui, Alex, mostrar para o pessoal o que vai ser hoje. Olha, aos poucos, né, com a consagração aí, com a chegada do outono, deixa eu subir o mapa um pouquinho mais, a gente vê que essas áreas com alertas amarelos aí para chuva estão diminuindo,
né? Nós já temos aqui, olha, da Paraíba até praticamente a metade, primeira metade mais ao norte do Rio Grande do Sul. Hoje não teremos aí chuvas, pelo menos a previsão diz que não teremos chuvas aí abundantes que colocam em risco nada nem ninguém, infelizmente, né? Compensação, vocês aqui de São Paulo para cima, né, no Planalto Central, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, vão se acostumando porque a gente vai sentir saudade dessas chuvas, né, que estão indo embora, que elas estão acabando, né? Hoje só vai ter chuvas perigosas aqui nessa região mais ao norte do país, que você está vendo aqui, ó. O Instituto Nacional de Meteorologia fez inclusive um alerta aqui, eu vou ver o que é, mas é aqui, ó, chuvas intensas, né? Então toda essa faixa aqui que vai do nordeste do estado do Amazonas, passa pelo Pará, Roraima, Amapá e vem até o Ceará, tudo isso está sujeito a chuvas fortes. E essa faixa amarela aqui, que pega uma boa parte do Nordeste, mais o Centro-Oeste e o Norte, áreas amarelas, também aqui no litoral do estado do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo, principalmente, e no sul da Bahia, nós vamos ter chuvarada, tá bom? A mesma coisa acontece no sul do Rio Grande do Sul. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui em como é que vão ficar as temperaturas para você saber que tipo de roupa você tira do armário. Vamos aqui para a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse outro mapa aqui confirma, esse aqui é o mapa da previsão, né? Não é o mapa dos alertas. Ele confirma que, olha, uma área mais seca aqui nessa região toda, que vai do Nordeste até o Rio Grande do Sul, chuvarada lá no Norte, chuva intermediária aqui nessas faixas de verde mais claro, tá bom? Temperaturas máximas, Porto Alegre com 24 graus, Curitiba 27, Florianópolis com 27, Curitiba com 20 graus, São Paulo com 24, Rio de Janeiro 27, Vitória 27 também, Belo Horizonte também 27, Campo Grande 33, Goiânia 31, Brasília 28 graus, Cuiabá 29 graus. O pessoal está reclamando, mas você só fala de Fortaleza lá no Nordeste, Fábio. Então vamos lá. É porque as condições meteorológicas são muito parecidas, né? Em toda essa faixa litorânea. Então eu normalmente falo de uma das capitais. Vou falar de todas hoje, vai. Salvador 31 com nuvens, Aracaju 32, Maceió 31, Recife 33, João Pessoa com 31 graus, Natal com 31, Fortaleza com 32. Aí eu vou pegar aqui, olha, Teresina, que é, né, normalmente o lugar mais quente do Brasil, não está tão quente assim. Nós temos outras temperaturas, inclusive aqui no Centro-Sul, maiores do que Teresina, né? Há meses isso. Belém com 29, Macapá com 30 graus. Essas aí são as temperaturas máximas hoje no Brasil. Então, missão cumprida para as previsões da meteorologia. Agora vamos falar sobre os estragos que a meteorologia continua provocando, né? Nós tivemos muita chuva no litoral do Rio de Janeiro. Na semana passada, o governo do Rio, inclusive, criou uma sede temporária próxima à Angra dos Reis para atender as iminências geradas por essa chuvarada, que era previsível, que estava prevista, né? Felizmente, não houve a catástrofe que se esperava, né? E no Brasil, de fato, nós temos aqui informação de que a chuva diminuiu, mas que o risco ainda continua alto para as cidades lá do Rio de Janeiro por causa da hidratação do solo, porque a água que caiu deixou o subsolo encharcado, né? E aqui, no destaque, Angra dos Reis e Petrópolis foram as mais atingidas do estado. A gente vê aí as fotos de que houve, né, deslizamento de barreira, houve queda de árvore, essa coisa toda, mas felizmente não houve aquilo que a gente está acostumado a ver, entra ano, sai ano, lá no litoral do Rio de Janeiro. A Defesa Civil do Estado do Rio manteve o patamar de risco muito alto para alguns pontos das regiões serrana e da Costa Verde, apesar de não haver previsão de chuva forte, né, desde ontem. Nessas regiões ficam as duas cidades mais afetadas pelos temporais dos últimos dias, que são Angra dos Reis e Petrópolis. E não, isso aqui não. Isso aqui é... Alex, esquecemos de falar disso aqui, ó. Sub-17 do Brasil, ó. O Brasil venceu lá na Venezuela, né? 2-1. Não, 1-0. A liderança do Sul-Americano. O Brasil venceu a Venezuela por 1-0 nessa... Não, foi quinta-feira esse jogo aqui. Estamos delirando, desculpa aqui. Mas a gente não tinha dado essa informação, então se você não estava sabendo, agora você já está sabendo que 4 dias atrás o Brasil ganhou um título lá ganhou um jogo lá na Venezuela, né? Por 1-0. Por 1-0, é isso aí. Bom, voltando aqui para a meteorologia, previsão para os paulistas aqui, para as cidades circunvizinhas, é a de que a temperatura volta a subir. Talvez, não sei se isso está confirmado, mas talvez nós tenhamos batido
o recorde de frio, sendo que lá não está também essas coisas todas, né? Havia uma previsão de 13 graus, que pode ser até para a próxima madrugada, tá? Mas aqui a matéria do áudio da Folha de São Paulo diz que a capital deve ter máxima de 28 graus centígrados, mas as madrugadas do outono devem seguir frias como no fim de semana. Pelo menos a gente consegue dormir, né? Pelo menos isso. As temperaturas máximas devem subir gradativamente na segunda e na terça na cidade de São Paulo, à medida em que a primeira frente fria do ano se dissipa. A amplitude térmica deve aumentar em relação ao fim de semana. Enquanto o calor volta durante o dia, madrugadas devem permanecer abaixo dos 15 graus. E aí, o que nós teremos de temperaturas máximas aqui em São Paulo? Está escrito aqui nesse parágrafo que a máxima, segundo os meteorologistas, pode chegar a 25 graus, o que também não é nenhuma aberração, né? Quem está sofrendo muito é o pessoal que mora no Rio Madeira e nos afluentes, lá no norte do país, né? Olha só o aguaceiro que está lá nessa foto aqui do site da Folha de São Paulo, estão vendo? Ó? Mas o rio está dentro das margens, é isso que mostra aqui, é uma construção, parece que é um armazém mesmo dentro do Rio de Janeiro. Então, Maldo, eu não sei o que é isso aqui, porque aqui na legenda só está o nome do fotógrafo, não tem mais nada. E a matéria dá conta do seguinte: mais de 10 mil pessoas afetadas pela cheia do Rio Madeira em Porto Velho, porque o rio atingiu 16,73 metros nesse fim de semana e essa aí é a maior marca registrada desde que o rio chegou à cota de alerta esse ano. O rio subiu 10 centímetros em 24 horas. Segundo a Defesa Civil do município, as fortes chuvas em Porto Velho e o aumento do volume de água na bacia da Bolívia contribuíram para essa elevação. A expectativa é de que o rio comece a baixar ainda este mês, só que antes ainda pode subir mais, tá bom? Então esses são os destaques da meteorologia no Brasil. Vamos seguir agora para os destaques do nosso site aqui no ICL, o iclnoticias.com.br, que é muito bom e você precisa conhecer se não conhece ainda. A capa está aqui. Alex, agora nós ganhamos uma tarjinha nova aí no vídeo, né? Sim. Essa que fica embaixo de tudo rodando aqui. O que tem nessa tarjinha? Conta para nós. São as 10 principais, as 10 últimas notícias que são atualizadas a cada 1 minuto. Então, se você se interessar em algum título, basta entrar no nosso site e verificar a matéria completa. Muito bom. Então já sabe, temos mais. Só que essa tarjinha ocupou um pouco mais de espaço na tela, né? Então eu vou te pedir para tirar o Desperta ICL aí, essa manchetinha nossa, para eu poder mostrar para o pessoal aqui os destaques do ICL. Pode ser, Alex? Claro. Então vamos lá. Olha só, gente, aí tirou, aí vem a outra tarja, que é a tarja do Merchan de hoje, que aliás é muito bom, hein? Vocês vão ver daqui a pouco, para que a utilidade disso. Espera aí que já vou falar sobre isso. Mas os destaques no site aqui do ICL, olha, o primeiro, mais importante no alto da nossa página, é este aqui, olha, líder do PL diz que vai expor os deputados indecisos para pressionar por anistia a golpistas, né? E o destaque secundário aqui debaixo dessa retranca, que é o nome que a gente dá para o assunto que está sendo abordado, manifestantes se reúnem na Paulista, Bolsonaro se encontra com 7 governadores. Então vamos começar aqui porque a causa é esse segundo destaque. O efeito é o de cima, né? O líder do PL, que aliás, olha só como é que é. Na semana passada, eles disseram que tinham 309, não sei quantas assinaturas. Não sei que essa vírgula não entendi, porque não tem nenhum deputado, que é só um pedaço, né? Mas enfim, no levantamento deles estava lá 309,25, se eu não me engano. Só que não apresentaram a lista. Por quê? Porque os parlamentares não estão assinando essa lista. E agora o líder do PL vem aí com a ameaça de que vai expor deputados. Mas será que vale mesmo a pena, Sóstenes Cavalcante, expor alguém que é contra a anistia no Brasil? Porque a maior parte da população, em 2 pesquisas, já disse inquestionavelmente que é contra a anistia, né? 2/3 da população brasileira acha que o Bolsonaro nem devia tentar a reeleição. Em todo caso, o líder do PL acha que vai expor políticos porque não querem assinar o projeto de lei da urgência da anistia. Eles não têm os votos, simplesmente isso. Se tivesse, já tinham apresentado essa lista, estava tudo certo, mas era bravata, não tinham 309 votos, não tem 257 votos, porque se tivessem, o problema deles estava resolvido. Fazia o requerimento de urgência, no colégio de líderes era só botar um pouco de pressão no Hugo Mota, que estava o assunto tramitando no plenário da Câmara, mas não é tão simples assim. E a resistência que o Hugo Mota tem exercido começa a transformá-lo em alvo do bolsonarismo, né? A gente viu esse fim de semana aqui
o Malafaia, aquele sujeito que até esqueceu que um dia foi religioso, que só faz conspirar e pedir golpe, né? É a voz mais histérica da direita brasileira, desse pastor Malafaia. Malafaia xingou o Hugo Mota lá na manifestação da Paulista até, né? Está aí tentando provocar uma situação de fato, resolver, como sempre, pela violência, que é como eles fazem isso. Mas vamos lá para a causa. Então vamos tratar da reunião da Paulista aqui, olha. Manifestantes se reúnem na Paulista e Bolsonaro chama 7 governadores. Olha, houve um esforço hercúleo aqui, né? 7 governadores, Bolsonaro, Chupetinha e todo mundo, essa caterva toda, Malafaia e Companhia Limitada, para botar 50 mil pessoas na Paulista. Eu mesmo passei por lá ontem, achei sinceramente que ia flopar, porque aí pelas 11 horas, 11h30 da manhã, não tinha ninguém lá ainda, né? Mas os patriotários acabaram aparecendo por lá e encheram lá 2 quadras, aproximadamente 50 mil pessoas, pouquinho menos de 50 mil, foi o público estimado pelas mesmas fontes que a gente considera o núcleo da USP aqui de São Paulo, que fizeram as estimativas das 2 outras manifestações, a manifestação do Rio de Janeiro, que foi um fiasco, e a manifestação do Boulos na Paulista semana passada. Agora, vocês sabem o que eu fiquei impressionado lá com a quantidade de polícia? Porque se tinha 50 mil pessoas, metade ali devia ser policial. Eu nunca vi tanto carro de polícia numa manifestação como essa. Será que a Polícia Militar de São Paulo considera os patriotários perigosos? Será que é isso? Acho que não, né? Era mais para dar número mesmo, porque tinha muita camisa amarela, mas tinha farda também misturada com esse povaréu todo aqui. Não sei quanto eram os policiais, mas eram muitos e muitos mesmo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo, para pressionar pela anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ato em São Paulo, convocado por aliados do ex-presidente Bolsonaro a favor da anistia a quem participou dos atos e ações golpistas entre outubro de 22 e 8 de janeiro de 23, reuniu 44,9 mil pessoas, ou seja, 45 mil pessoas neste domingo lá na Paulista. Como eu disse, os números são do monitor do debate político e que estava ancorado antes na USP, que agora também está no SEBRAP. A contagem foi feita no momento de pico da manifestação, às 15h44, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial. Esse software não desconta o número de policiais, porque se descontasse daria bem menos. O ex-presidente Bolsonaro pediu anistia aos envolvidos no ataque do 8 de janeiro na Avenida Paulista, chamou no trio elétrico a mãe e a irmã de Débora Rodrigues, cabeleireira que ficou presa por 2 anos depois de ter pichado a estátua dos ataques do 8 de janeiro. Débora, ré acusada de tentativa de golpe de Estado, está em prisão domiciliar há 10 dias, né? O que é que o Bolsonaro fez? Ele está se aproveitando dessa história, aliás, distorcida. Por falar nisso, meu Deus, olha, eu fiquei chocado, indignado, assim, senti uma repulsa quando eu vi Nicolas Ferreira, esse moleque, esse deputado moleque, usar 2 ícones da luta antirracial nos Estados Unidos, nos anos 60, para fazer uma comparação esdrúxula com essa golpista da Débora do Batom. É inacreditável o que ele falou, e eu vou colocar aqui para vocês primeiro, porque depois a gente vai discutir isso aqui. Gente, olha, sinceramente, a extrema-direita perdeu completamente. Eles são negacionistas, eles negam o Holocausto, dizem que Hitler era um cara bacana, que era comunista, né? Falam um monte de bobagem, mas bobagem igual o Nicolas Ferreira falou, e fala assim, com total desconhecimento, porque além de ser um moleque, ele é burro pra caramba, ele é mal informado. O que ele tem é uma capacidade oratória grande, né? E, agora, não tem um pingo de escrúpulo, ele usa fake news assim de maneira absolutamente livre, entendeu? Chama aí de liberdade de expressão. Olha só a imbecilidade que esse moleque falou. Põe para nós, Alex, por favor. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi o ônibus, aqui um batom. Você acha que tem algum cabimento essa... Não vou nem usar nenhum argumento, nenhuma palavra, nenhum adjetivo pesado, mas isso é uma
completa de uma catástrofe argumentativa. Sabe por quê? Porque nem lá foi um ônibus, nem aqui foi um batom. Lá foi o racismo, né? Foi o racismo escrachado que perdurou por centenas de anos depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, que até a década de 70, até as décadas de 60 e 70, ainda tinha leis segregacionistas lá que impunham aos negros andar só em determinados lugares dos ônibus. Foi quando houve aí o caso da resistência pacífica da Rosa Parks, né? E aqui não foi o batom, aqui foi um golpe de Estado, é muito diferente. Que batom escambau? Batom coisa nenhuma. Essa mulher era uma golpista que estava lá junto com os outros, sabe? Se ela tivesse uma picareta na mão, talvez tivesse destruída. O batom é que ela tinha a mão. O instrumento para ferir a democracia era o tal do batom. Mas ela sequer foi processada por causa do batom. Sequer foi processada. Foi processada porque ela estava junto com um bando de vândalos manipulados por Bolsonaro e companhia, quebrando tudo com o que tinha à mão lá na Praça dos Três Poderes. Então, comparar Rosa Parks com Débora do Batom, Nicolas, eu vou te falar uma coisa. É um vilipêndio histórico, sabe? É um crime de lesa história. É um absurdo completo fazer uma comparação esdrúxula como essa. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, não foi o único não, tá? Não foi o único. Teve outros nazistas aí que fizeram o mesmo tipo de comparação. Você vai ver aqui, vou mostrar já para você, deixa eu só colocar aqui posicionado, porque lá em Paris aconteceu a mesma coisa, tá? Pode botar na tela para mim. Olha aí, milhares se reúnem em Paris por Le Pen, que diz se inspirar em Luther King. Parece que havia um receituário da extrema-direita mundial. Olha, usem aqueles que nós combatemos, porque a extrema-direita é Ku Klux Klan, que queimava negros, queimava casa de negros. Essa gente que está usando Martin Luther King e Rosa Parks para fazer propaganda do novo fascismo. É um negócio inacreditável isso que está acontecendo. Milhares se reúnem em Paris por Le Pen, que diz se inspirar em Luther King. O ultradireitista citou o líder dos direitos civis dos Estados Unidos durante um ato contra a decisão da justiça que atuou, porque é ladra, né, como o Bolsonaro é, essa aqui também é. Líder da ultradireita na França, Marine Le Pen, disse neste domingo em Paris que vai se inspirar em Martin Luther King, assassinado em 1968 por lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos para enfrentar a sua inabilitação. A sua inabilitação por 5 anos. Ela vai ficar de castigo lá, por quê? Porque tirou dinheiro do Parlamento Europeu para sustentar as atividades do partido fascista dela lá na França. Há quase uma semana, diz a matéria, a pré-candidata à presidência foi condenada por desviar fundos do Parlamento Europeu para o caixa do seu partido, o Reunião Nacional, e ficou impedida de concorrer a cargos públicos por 5 anos. Medida que entrou em vigor imediatamente, apesar de ainda ser passível de recurso. A matéria esclarece também o seguinte, a alusão ao líder pacifista neste domingo mostra que a estratégia dela não mudou, apesar dos ataques à justiça francesa. E quando a gente fala em ataque, essa choradeira de bolsominion aqui do Brasil, não. É ataque mesmo, estão ameaçando a vida dos juízes lá na França, tá? A extrema-direita francesa está um passo adiante da brasileira, que não obstante pode sim mudar de tom nesse discurso aí que vai se radicalizando, né? Diz o jornal aqui o seguinte, a nossa luta é também uma luta pelos direitos civis, pois claramente existem várias categorias de cidadãos na França. Aliás, ela própria quer botar algumas dessas categorias, por exemplo, as categorias das ex-colônias francesas, os negros que vieram da África falando francês, os franceses não aceitam lá. Marine Le Pen é pródiga em falar sobre expurgar essa população do país. São franceses tanto quanto ela, tá? Bom, então, claramente existem várias categorias de cidadão na França, afirmou milhares de apoiadores que agitavam bandeiras francesas numa praça lá aos gritos de Marine, Marine. Que absurdo. Olha, só para que você... Eu sei que a história é complicada, porque esses trogloditas pegam tudo, distorcem tudo, inventam fatos que não aconteceram, descontextualizam, isso tudo dificulta a compreensão do momento que a gente está vivendo. Mas o pastor Henrique, que é uma pessoa respeitosa, ele vai nos explicar aqui, ele gravou um vídeo que eu aproveitei para que a gente possa entender qual é a diferença de Rosa Parks e Débora do Batom, né? E qual é a diferença entre Chupetinho e qualquer um outro do campo progressista, entendeu? Que talvez pudesse ter algum lugar de fala para usar esses símbolos em referência a lutas realmente libertárias, não lutas pelo estabelecimento do fascismo, não lutas de golpistas do Estado. Põe para nós, Alex, por favor.
pastor Martin Luther King e Rosa Parks foram ativistas contra o racismo, as leis de segregação racial nos Estados Unidos. Qual era a pauta, a reivindicação de King e Rosa Parks? A construção de uma sociedade sem preconceito, sem discriminação. Eram pacifistas, método e princípio da não violência. Nunca mobilizaram o ódio, nunca desejaram ou pediram a morte dos seus adversários, nunca pregaram um golpe de Estado, nunca pediram intervenção armada, nunca pediram a deposição de um governo eleito. Entendeu? Como é que é? Diferente uma coisa da outra? Óbvio que é diferente, né? Enfim, vamos voltar aqui para os destaques do ICL. A gente estava falando aqui sobre os manifestantes na Paulista, você já viu 7 governadores. Eu vou aproveitar para colocar aqui algumas falas deles para vocês. Gente, o Bolsonaro resolveu falar inglês. O Bolsonaro resolveu falar para o mundo no idioma de Shakespeare. Foi um desastre completo. Foi um desastre. Alex, põe na agulha aí pra gente o vídeo do Bolsonaro falando "The book is on the table", alguma coisa parecida. "The book is on the table". Não foi bem isso, mas é mais ou menos isso. Põe para nós, por favor, Alex. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! E aí, Alex, o que você achou disso? Eu adorei, eu quero ter essa aula de inglês que ele teve. Incrível. Pelo amor de Deus. Vamos matricular o Bolsonaro no curso de inglês aqui do ICL, mas porque sellers, gente, é muito analfabeto. Bota de novo aí pro pessoal ouvir direito. Olha, ele falou popcorn, sellers, vendedores de pipoca. O que mais que ele falou? Vamos ver de novo, vale a pena a gente dar umas gargalhadas aqui para alegrar o nosso dia. Põe aí, Alex. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Vergonha esse inglês. Pra que falar isso, gente? Vocês acham que alguém que fala inglês no mundo entendeu o que o Bolsonaro falou? Hã? Popcorn sellers. Ice cream. Ice cream. Ele fala, como é que é? Ice cream and... Gente, é demais. Bolsonaro, meu filho, tem curso de inglês aqui no ICL. Por 47 por mês você pode cursar, melhorar a sua pronúncia. Quem sabe, duvido muito, né? Porque nessa altura do campeonato, não sei se você vai se esforçar o suficiente para aprender inglês. Mas tem um curso muito bom de inglês aqui no ICL. Faça, por favor. Pode aproveitar e fazer um de mandarim também. Custa baratinho, só 60. Com 47 reais por mês você faz o curso, tá? Ou se quiser dar uma bolsa para alguém, que eu duvido, né? Porque o altruísmo não é uma característica pronunciada sua. Você, da mesma forma, pode dar uma bolsa de estudo aqui no ICL para alguém, tá? Mas o seu inglês vai melhorar, tá? Uma semana de aula eu te garanto que você nunca mais fala na vida popcorn sellers, tá? Vamos tocar aqui então. Olha só, gente, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ele está dizendo que ele vai colocar na fogueira o nome dos deputados de centro que se recusam a assinar o seu projeto. Mas na semana passada ele falou que tinha as assinaturas todas, tinha 309. Cadê as assinaturas, Sóstenes? Era fake news, né? Para variar, era fake news. E ele acha que isso é uma grande vantagem. O que você acha você acha que é mesmo uma grande vantagem? Me parece que não, como nós vamos ver daqui a pouco. Me parece que não é uma grande vantagem. De qualquer forma, ele está aqui fazendo essa ameaça. O deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL anunciou durante o ato bolsonarista nesse domingo, na Paulista, que vai pressionar os parlamentares para garantir a aprovação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Cavalcante afirmou que, até o fim da semana, pretende divulgar publicamente
os nomes e fotos dos deputados indecisos sobre a proposta, além de fazer uma lista dos parlamentares que já assinaram e apoiam o projeto. Mas essa lista podia estar na rua há muito tempo, né? O que a gente vê nesses movimentos aí para pressionar o Congresso é a divulgação nome por nome, né? Mas, de acordo com o parlamentar, prossegue aqui a matéria no site do ICL, atualmente, só 162 deputados já apoiaram a urgência do PL da anistia. Só que o objetivo é alcançar 257 assinaturas, portanto, faltam mais de 100, né? Faltam cento e quantas? Não, faltam 95 assinaturas para que o projeto seja pautado lá na Câmara dos Deputados. Cavalcante firmou também com o apoio dos governadores aliados, como bolsonaristas Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e outros. As assinaturas serão alcançadas até quarta-feira. É mais 72 horas. Daqui 72 horas a gente apresenta as assinaturas. Com a ajuda dos nossos governadores, vamos chegar lá, declarou o deputado. Bom, isto posto, será que é bom mesmo pressionar, botar nome de deputado, botar os nomes dos deputados que não aderiram ainda a essa tese da anistia, espero que não venham a aderir, porque as pesquisas estão indicando que não, que a população brasileira não quer anistia. Portanto, se a direita quer divulgar esses nomes, eles vão ficar bem com a opinião pública, né? Vão ficar super bem com a opinião pública. Nós tivemos aí o Datafolha esse fim de semana mostrando claramente isso. Eu vou colocar para vocês aqui o slide na tela, só para vocês terem uma ideia. Olha só, 67% das pessoas, inclusive, acreditam que o Bolsonaro deveria nem pleitear uma candidatura, mas ele continua lá firme, não abre espaço para ninguém, mantendo-se na condição, ainda que inelegível, de candidato da direita. E a direita engolindo esse negócio, não engolindo, né, engolindo seco. Olha, está aí o levantamento do Datafolha. 67% acham que ele deveria abrir mão e apoiar outro candidato, 5% não sabem se deveria ou não, e só 28% acham que ele deveria se manter candidato à presidência da República. Portanto, a causa que eles pensam que é ultra popular é só lá na bolha deles. Aqui não. A maioria do país acha que não. E 67% são de cada 3 pessoas, 2. Tá? Então, de cada 3 brasileiros entrevistados pelo Datafolha, duas pessoas não querem saber da história de anistia, sabem que isso é jogo jogado, né? E agora nós temos também uma outra pesquisa da Quest. Pode tirar da tela para mim? Eu vou procurar aqui a notícia sobre essa pesquisa da Quest. Daqui a pouquinho eu dou para vocês, tá bom? Eu preciso falar um pouco sobre a queda dos mercados, tá? O mundo amanheceu em polvorosa. As bolsas lá na Ásia já começaram o dia derretendo, né? Começaram o dia... já houve o acionamento de 2 vezes circuit breakers em países diferentes, porque as cotações baixaram demais para não haver um colapso econômico no país por causa dessas cotações. Foi acionado o circuit breaker e as bolsas, de onde foi? Já eu vou dizer para vocês aqui. Foram... Daqui a pouquinho eu confirmo isso aqui para vocês. Vamos ver aqui as manchetes econômicas. Eu vou começar pelo valor econômico, depois a gente vai para os jornais estrangeiros, tá? Olha, mercados da Ásia e Oceania derretem com incerteza sobre o impacto das tarifas de Trump na economia global. A Bolsa de Tóquio recuou 8,5% na abertura do dia de hoje. Lá estão 12 horas na nossa frente, né? E aí o circuit breaker foi acionado. E a outra bolsa que acionou o circuit breaker foi a Bolsa de Seul, né? E aí as operações todas são suspensas temporariamente no pregão. O que é que diz aqui a matéria do valor? Os mercados da Ásia e da Oceania despencam na manhã desta segunda-feira. Por volta das 10 horas no horário local, 22 horas de domingo, diante da reação às tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos contra vários países, como as retaliações da China e da União Europeia, e a taxação e também as perspectivas sombrias de desaceleração global da economia, que é o que está apavorando os mercados, né? Os mercados asiáticos vivem seu pior momento desde a decretação da pandemia de Covid em 19 de março de 2020. E já tem muita gente falando que pode haver um colapso aí, né? Um colapso econômico global. Porque se o dia de hoje for o que se prenuncia, nós vamos viver aquilo que nós vivemos em 2008, tá? Com bolsas caindo no mundo inteiro, com investidores se matando aí, perdendo toda a sua poupança. E quando a gente fala em preço de ação em países, por exemplo, como os Estados Unidos, isso é muito importante. Por quê? Porque lá o sujeito faz a poupança dele com fundos de ações.
Ele acredita, as famílias compram ações, principalmente ações de blue chips, e apostam nessas ações, por exemplo, para poder fazer a valorização da poupança da família, né, no futuro, para pagar a universidade, para pagar as pescarias. Eles fazem poupança para essas coisas aí, né, para preparar a aposentadoria, porque lá não tem um INSS como aqui. Mas, enfim, quando acontece alguma coisa como essa, quando a gente fala que a Apple perdeu 450 bilhões de dólares em valor comercial, é a poupança da família americana que está em questão aí, sabe? E por isso a gente viu o que a gente viu. Vou começar a falar, porque os americanos estão mostrando claramente para a gente que não vai ser fácil, né? A opinião pública americana está se mobilizando, dizendo, e ficou muito claro nesse fim de semana, porque do nada apareceu lá um movimento chamado Hands Off. Esse movimento, em tradução livre, significa tire suas patas de mim, na tradução literal é tire as mãos, mas quer dizer tire as patas do país, né? Pedindo de maneira aberta o impeachment do Trump, né? Que cada vez mais se distancia do consenso da opinião pública americana. Então, vou mostrar para vocês aqui um videozinho sobre algumas manifestações que aconteceram. Mais de 1.200 cidades americanas tiveram protestos massivos, tá? Eu vou mostrar algumas aqui para vocês, só para a gente entender direitinho, para que você possa entender o que foi que aconteceu do nada, de repente, lá nos Estados Unidos. Põe para nós, Alex, o vídeo do protesto. É a quinta medida, né? Eles muito alegres, cantando alegremente aí, enquanto protestam contra o Trump. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Donald Trump has got to go. Hey, hey, ho, ho. Donald Trump has got to go. Fight! How can people unite? It's time to fight! Hey, hey! Ho, ho! Can you please slow down and stop holding? Stand up, fight back! Free speech rights are running in time. What do we do? Stand up, fight back! Esse aí é o National Mall lá em Washington, né? De um lado o Capitólio, do outro o Obelisco, tudo totalmente tomado por essa multidão. Vocês viram que coisa impressionante, né? Pareceu uma dessas primavera na América do Norte. E essa gente toda não está na rua por acaso, tá? Uma boa parte dessa multidão aí está ali porque percebeu, né, a nazificação dos Estados Unidos, a decadência, né, de uma das democracias que foram padrão para o mundo. Muita gente fala, não, sempre foi uma democracia relativa. Sim, mas sempre foi um modelo de democracia que moldou a cultura política no Ocidente, né? E agora ela está aí se destrambelhando pelas mãos de um maluco que resolveu botar fogo no mundo, promovendo uma guerra comercial. E o mundo começa a temer não só as consequências do colapso financeiro que isso está provocando. Eu vou continuar aqui passando para vocês aqui. Então, vocês já viram, né? Lá na Ásia, onde o dia já vai longe, a noite até já começou, lá já são 7h40 da noite no Japão. Então, em Tóquio e em Seul, na Coreia, tivemos circuit breakers, né? E olha só, no pré-marketing, no pré-mercado, no pré-market, a coisa já começou a mostrar, o monstro já começou a mostrar as garras. Anota aí, nós vamos ter uma segunda-feira de caos, tá? De caos. E os serviços de notícias internacionais já começaram a anotar isso. Eu tenho aqui na minha página o site Infomoney, atualizando aqui informações, dizendo que a guerra comercial derrubou o Dow Jones Futuro e os mercados ao redor do mundo já nesta segunda-feira. A sessão dessa segunda-feira é de perdas no pré-mercado dos Estados Unidos, assim como nos demais mercados globais, com investidores buscando ativos de segurança diante do agravamento
das consequências das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. No fim de semana, os investidores se frustraram com a ausência de sinais de que o governo Trump estaria avançando em negociações para reduzir tarifas com outros países, ou, ao menos, considerando adiar o pacote de tarifas recíprocas previsto para entrar em vigor no dia 9 de abril. A tarifa unilateral inicia em 10% e já passou a valer no sábado. As principais autoridades econômicas de Trump descartam quaisquer temores de inflação e recessão, declarando que as tarifas persistiriam independentemente de os mercados fazerem lá o que vierem a fazer, né? Aqui eu tenho na tela o site financeiro investing.com. Também ele traz informações atualizadas de tempos em tempos aqui, olha, que essa queda nos mercados futuros, a preocupação com a retaliação da União Europeia, que deve ser anunciada hoje, né? E os problemas com a empresa Apple. A Apple está desabando. Por quê? Porque a Apple, ela desenvolve os produtos nos Estados Unidos e fabrica em países lá da Ásia, né? Vamos ver qual é o problema da Apple, que está logo aqui embaixo, olha. A Apple está dizendo, para a Apple é o Armagedon. Armagedon é o fim do mundo, né? A Apple perdeu 450 bilhões em capitalização de mercado desde que Trump anunciou as tarifas recíprocas semana passada, com suas ações fechando na sexta-feira abaixo de $200 por ação. Aqui, abre aspas, uma declaração para um analista acreditado lá nos Estados Unidos chamado Daniel Ives. O armagedom econômico tarifário desencadeado por Trump é um desastre completo para a Apple, dada a sua enorme exposição à produção da China, disse o analista Wedbush, Daniel Alves, em nota deste domingo. Vocês viram que lá na Europa, outras empresas, por exemplo, a Jaguar já anunciou uma suspensão na exportação de carros para os Estados Unidos, né? E é justamente para lá que eles vendem 1 em cada 4 carros exportados pela montadora inglesa. Vou correr aqui, vamos ver agora o New York Times. Olha, capa do Times também é bastante pessimista, né? Não se pode dizer que o Times seja um jornal liberal genuíno, não é mais a voz do Partido Democrata Americano há muito tempo, é um jornal que está adotando posições, assim, não perdeu de toda a respeitabilidade, mas tem caminhado muito rapidamente para o lado insondável das sombras da política, né? Vamos lá, olha, ações globais despencam enquanto Trump diz que tarifas permanecerão. Aqui, olha, nesse gráfico, o que está acontecendo nas bolsas do mundo. Olha, o Japão caiu 20 pontos. Os Estados Unidos foram o segundo país que mais perdeu nas bolsas de valores, né? Com mais de 15 pontos de perda. Depois vieram a Grã-Bretanha, a Alemanha, o Canadá, a China, etc. E a manchete do Times, então, ações globais despencam enquanto Trump diz que as tarifas permanecerão. E o Trump, eu volto a repetir, falou que está achando isso tudo uma maravilha, né? Olha, e a previsão para o mercado americano hoje não é uma previsão tranquila, tá? Tá aí, olha, atualizações ao vivo, ações na Ásia e na Europa despencam enquanto Trump diz que as tarifas permanecerão. Os mercados dos Estados Unidos também estavam prontos para abrir em forte queda. O presidente Trump disse no domingo que não recuaria na guerra comercial, reformando os temores de uma crise econômica global. Ainda no New York Times, cadê a matéria? Está aqui, ó. A matéria sobre o clima que está lá na Wall Street, né, que é a rua do sistema bancário americano. Uma semana após a explosão, os tomadores de decisões de Wall Street se preparam para mais caos, é a palavra que o jornal está usando. Os titãs financeiros que apoiaram Trump agora estão lidando com as consequências das suas tarifas. Passaram o fim de semana avaliando os danos da grande liquidação da semana passada. Houve pouco descanso em Wall Street neste fim de semana, diz a matéria do Times. Houve muita raiva, ansiedade, frustração e medo. Olha só os sentimentos que estão se apoderando dos investidores americanos, hein? Raiva do presidente Trump pela implementação impetuosa e caótica das tarifas que eliminaram trilhões de dólares em valor do mercado de ações em 2 dias. Ansiedade sobre o estado da indústria de private equity, né, de investimentos concretos em empresas e outros fundos colossais com investimentos globais. Frustração entre a elite de Wall Street por sua repentina incapacidade de influenciar o presidente e seus assessores. Ou seja, Faria Lima, lá nos Estados Unidos,
descobriu que não adianta falar para os ouvidos moucos de um fascista como Trump. E medo do que pode vir a seguir. Então, estão aqui muito bem marcados no New York Times esses 4 sentimentos que tomam conta do mercado financeiro: raiva, ansiedade, frustração e medo. Você vai ouvir essas palavras sendo repetidas muitas vezes ao longo dos próximos dias aqui, porque fazem parte do discurso da choradeira, né? Esse aqui é o Washington Post. É um jornal que foi a voz clara digamos, da esquerda americana, se bem que lá a esquerda é uma coisa relativa, vocês sabem, né? Está aqui, olha, os mercados na Europa e nos Estados Unidos caem. Eu vou traduzir aqui para português para a gente poder ler a matéria. E, de novo, a palavra medo aparece aqui, olha, as tarifas de Trump despertam medo de recessão. Medo é a palavra que toma conta dos maganos lá dos Estados Unidos, né? Os mercados estrangeiros caíram enquanto o presidente Donald Trump defendia suas tarifas, sugerindo que os principais parceiros comerciais tinham poucos motivos para esperar uma trégua, o que vem suscitando uma discussão engraçada lá nos Estados Unidos, né? Porque as pessoas achavam que o Trump não ia ter coragem de fazer o que fez, embora já tenha feito lá em 2016, né? Quer dizer, ele já tinha um background, as pessoas não acreditaram, estão aí agora, né, vendo com surpresa que ele faz aquilo que havia anunciado, né? Aliás, para a gente aqui no Brasil é bom observar isso, porque vocês viram que o Trump passou 4 anos aprendendo a ser mal criado e a burlar os limites da legislação e da Constituição americana, e agora está aplicando isso com toda a ferocidade, né? Tanto na sua loucura quixotesca dessa guerra de tarifas que trava contra o mundo, é um Dom Quixote, com todo respeito pelo personagem de Cervantes, que deve estar lá remoendo na tumba, porque eu estou chamando a batalha do Trump de batalha quixotesca, mas ele é um Quixote às avessas, né? Está aí movendo armas, empunhando armas contra forças que ele não conseguirá dominar. Vamos ver o que diz o jornalão inglês, o The Guardian, está aí na sua tela. Outra vez a preocupação é com as tarifas do Trump. Olha, o principal índice lá da Bolsa na Inglaterra, que é o FTSE 100, caiu 6% para a mínima de um ano, enquanto o mercado todo permanece nesse ambiente turbulento. E a Goldman Sachs aumenta as chances de recessão dos Estados Unidos, sabe para quanto? 45%. Tá? Não que essas agências mereçam muita credibilidade, porque nas grandes crises mundiais eles costumam errar muito, mas como a crise aqui está muito bem anunciada, dessa vez é só uma questão de tabular os dados e esperar o que vai acontecer por aí. Então, olha só, a Goldman Sachs, nós não estamos falando de nenhuma empresa bolchevique, tá? Não é o Partido Comunista Chinês falando, é a Goldman Sachs. Os Estados Unidos têm 45% de chance de entrar em recessão. Isso só depois de 2 dias, hein? Porque o terceiro dia está começando agora, né? Mas 45% é quase certeza absoluta, tá? O Nikkei 225 do Japão caiu quase 9% nesta segunda, enquanto o Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caiu 8%. As negociações na Coreia do Sul são temporariamente interrompidas em meio a preocupações com as tarifas de Trump. Então, o desastre já está se espalhando pelo mundo, né? Daqui a pouco abre a Bovespa aqui em São Paulo e aí a gente vai poder, a B3, para a gente poder saber como é que vai ser o dia aqui no Brasil. Nós passamos bem pelo primeiro desses 2 dias, não passamos bem do segundo, né? Acompanhamos os movimentos globais e agora hoje vamos ver como é que vai ser. Olha, oi, fala. O pessoal do chat está desejando parabéns aqui para você, porque hoje é dia do jornalista, então parabéns para nós dois. Oh, muito obrigado. Você falou isso para mim ou para todo mundo, Alex? Para todo mundo. Oh, que maravilha. Obrigado, viu, pessoal? Agradeço muito. É bom de vez em quando ouvir um elogio, né? Porque normalmente é só pedrada. Vamos lá. Obrigado para vocês todos, tá? Bom, resposta europeia às tarifas dos Estados Unidos pode ser extremamente agressiva, alerta o ministro do Comércio da França. A França é o país onde as reações estão mais exaltadas, né? As bolsas europeias abriram em queda livre nesta segunda-feira, acompanhando os mercados asiáticos, diante da inflexibilidade de Donald Trump quanto às colossais tarifas. Além disso, nós tivemos, para apimentar mais a divergência entre França e Estados Unidos, ou Europa e Estados Unidos, a revelação dos massacres lá em Gaza. Nesse fim de semana foi uma coisa horrorosa, tanto sangue. Um vídeo provou que Israel abateu um comboio médico, covardemente,
com sinalização e com tudo mais, meteram bala, mataram um monte de gente lá, foi uma coisa horrorosa. E a França, né, denuncia isso, enquanto os Estados Unidos apoiam essa ação genocida do Estado de Israel lá na faixa de Gaza, né? Gente, a faixa de Gaza é tão pequenininha, sabe qual é o tamanho dela? Ela, se tomar em consideração o centro de São Paulo, ela tem 44 quilômetros, ela não chega a Jundiaí. Olha só, quanto essa faixa em que acontece esse massacre é irrelevante do ponto de vista geográfico, né? E é tão importante do ponto de vista da história. Mas, enfim, está aqui no Guardian, voltando aqui aos assuntos, né? A queda dos mercados na Europa e, enfim, e aqui a matéria que eu falei, olha, está na tela para vocês. Pode colocar, Alex, olha, taxas alfandegárias dos Estados Unidos, a resposta da Europa deve ser extremamente agressiva, alerta o ministro do Comércio Exterior francês, é o que diz aqui essa matéria de que é isso aqui, do Le Monde lá na França, né? Vamos passar para os jornais brasileiros, porque até agora não falamos dele, pouco falamos deles aqui. Olha, também a mesma preocupação, a manchete do Globo é: bolsas europeias e asiáticas desabam por temor de recessão em larga escala com guerra comercial. Trump desencadeou uma tempestade com o anúncio de uma série de tarifas sobre países do mundo. É o que diz aqui a manchete de São Paulo. E aqui, olha, o Globo também destaca que as ações em Hong Kong caíram mais de 13% no pior dia em quase 3 décadas. Se isso vier para o mundo, esqueça a crise de 2008, a crise do subprime, tá? Nós vamos falar da crise de 29. Vai escutando o que eu estou falando. Olha, aqui no Brasil, com essa história toda do bolsonarismo fazendo o movimento pela anistia de Bolsonaro, né, e dos patriotários lá que se envolveram em atos de vandalismo, há uma repercussão disso lá em Brasília. A semana promete ser uma semana quente também, porque os bolsonaristas vão entrar com tudo aí. E ainda assim, não há clima, segundo a avaliação de políticos consultados pela Folha, para a tramitação desse estapafúrdio e desonesto projeto da anistia. A manchete, portanto, é esta aí: líderes da Câmara não veem clima para anistia, mesmo com a pressão sobre Hugo Mota em ato de Bolsonaro. Qual foi a pressão? A pressão veio principalmente do papagaio de pirata do Bolsonaro, que é esse pastor Silas Malafaia. Aliás, vamos ver um trechinho da declaração do Silas Malafaia, porque ele, de cima do caminhão, do mesmo em que o Bolsonaro deu essa aula de inglês que a gente viu agora há pouco, né, o Malafaia desancou o porrete no Alexandre de Moraes, além de ter criticado o Hugo Mota. Bota pra gente, Alex, por favor. Esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100, 500, 1000, mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Não vai prender todo o povo, até porque o povo brasileiro está ordeiro em casa, né, Malafaia? O pessoal não é como você, que fica aí incentivando, ainda hoje, chamando o general, por esses nomes aí que você ouviu, incentivando uma ação contra a Constituição brasileira, né? Passa da conta esse Malafaia. Ainda bem que ninguém leva esse cara a sério, né? A única pessoa que levou o Malafaia realmente a sério, disse sobre ele coisas que deveria ter dito, foi o meu amigo saudoso Ricardo Boechat, tá? Vamos passar aqui para o Estadão. A manchete é a mesma, você vai ver aí, olha, bolsas da Ásia e da Europa voltam a desabar em reação ao tarifaço. Hong Kong tem o maior tombo desde 1997, portanto a preocupação hoje não é com a anistia aqui no Brasil, tá, gente? Podem tirar o cavalinho da chuva. Ainda por falar em anistia, tem mais uma fala aqui, vou colocar de novo ele lá, cartaz para esse moleque. O Nicolas Chupetinha ontem também desancou o porrete no Alexandre de Moraes. Está provocando, está querendo também, né, ir visitar, passar uma temporada lá no spa. Bota aí, Alex. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta
para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou! Ele fala um português tão pobre, né? Parece o português de Chupetinha parece o inglês do Bolsonaro. Vocês viram que ele erra o plural, chamou cabeleireira de cabeleleira no vídeo que gravou esse fim de semana. Se lascou, né? Lascou-se. E, enfim, uma série de impropriedades. E esse menino prova que tem muitas mais ideias e pouco material intelectual para trabalhar essas péssimas ideias, felizmente, né? E ainda assim é um fenômeno de massa como a gente vê por aí. Olha, em meio a toda essa turbulência dos mercados, a gente tem aqui um recadinho para você, que é o seguinte: a coisa vai ficar muito complicada, sabe? Como é que você vai escolher se vai fazer investimento de renda fixa, de renda variável? Muito provavelmente, nesse desespero aí, o corretor da sua corretora, você que tem algum dinheiro investido aí em fundos de ações, em fundos de renda variável, olha, preste muita atenção para não tomar um golpe, tá? Não tomar um golpe, porque tem muita gente por aí trabalhando e a gente tem visto aí a situação desse Banco Master, por exemplo, né? E a gente tem visto denúncias sobre outras corretoras aí empurrando alguns derivativos para a sua clientela que são muito complicados de explicar do ponto de vista da lógica do lucro, tá? Então fique atento. Eu vou pedir para o Eduardo Moreira dizer para vocês como é que vocês vão evitar isso no momento de crise de tanta fluidez, né, no mercado de capitais, para você proteger a sua poupança. Fala, Eduardo. Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não, mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de uma hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras. Horas da noite, você já sabe, tem um compromisso aqui no ICL. Vamos aprender a nos defender de arapucas como essa. Para fazer a sua inscrição, você entra no site, cadê? Aqui, espertoicl.com.br, e você ganha um ingresso lá deixando seu e-mail, tá? Pode assistir, a aula é aberta, é para todo mundo, é de graça, para quem é do ICL, para quem não é do ICL. Muito importante para quem está aí na dúvida sobre o que fazer nesse momento dolorido, tá? E por falar em confusões do mercado financeiro, veja aí, talvez o pessoal do BRB, um banco estatal lá de Brasília, não tivesse entrado nessa roubada do Banco Master, se soubesse que essa vigilância, essa atenção de gente como nós aqui do ICL, né, e de alguns outros periódicos brasileiros que tratam o dinheiro alheio com muita seriedade. E aí tem toda essa especulação em torno da armação do ambiente político para que o dono desse Banco Master pudesse empurrar por 2 bilhões de reais para o BRB ações que não valiam R$1 no mercado até bem pouco tempo atrás. E agora estão aí os bancões discutindo se usa o fundo garantidor, se não usa o garantidor, por isso essa manchete do valor. Uma reunião do Banco Central chegou a tratar de mudanças no fundo garantidor, mas os bancos saíram com uma lição de casa para o Banco Master. Como a gente viu, a lição de casa foi empurrar essa tranqueira para o BRB, né? Que, sob a bênção, a batuta lá do governador do Distrito Federal, comprou por 2 bilhões algo que não chegou a ser absorvido por um dos bancos aí do mercado
por um único real, tá? Assim nós vamos terminando nosso programa de hoje. Você vai ficar agora com o N1 que vem aí, vai tratar certamente desse clima mundial aí de frustração, de medo, de pavor, de pânico com as medidas do Trump. E eu quero agradecer a você pelos parabéns que vocês estão mandando aqui na nossa área de chat para nós, pelo Dia do Jornalista. Quero dizer, tem vários dias do jornalista todo ano, podem parabenizar a gente também, tá? Sempre que vocês quiserem. Um abraço para vocês, bom dia, boa semana. A gente se encontra aqui, eu não venho amanhã nem depois, porque eu tenho um compromisso fora, me encontro com vocês aqui na quinta-feira. Tchau, obrigado pela companhia, até lá. Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não, mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de uma hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.